Então, para quem almeja o cargo de delegado da Polícia Civil em São Paulo, a primeira coisa a aceitar é tipo uma estatística fria e um tanto chocante que salta dos materiais de preparação. Sim, aquela estatística do sucesso na primeira fase, né? Exato. 72% do sucesso nessa primeira fase desse concurso, que é dificilíssimo, depende pura e simplesmente de ler o texto cru e literal das leis. É assustador pensar nisso. Pois é. Não há grandes perseguições cinematográficas ou aqueles debates inflamados nessa etapa. É só, sabe, um jogo de xadrez brutal contra o próprio cansaço, decifrando parágrafos que parecem não ter fim. Bem-vindos a mais uma análise profunda. Nossa missão hoje é desvendar esse mundo complexo. E o que torna essa jornada particularmente árdua é que o candidato não está apenas, memorizando regras estáticas. Os materiais que baseiam a nossa exploração de hoje mostram que o aspirante a delegado precisa dominar um sistema jurídico que está em guerra consigo mesmo. Nossa, em guerra consigo mesmo é a definição perfeita. Sim, porque, por um lado, o nosso compilado de fontes inclui um cronograma tático rigoroso, de 83 dias, que foi desenhado pelo Estratégia Concursos, super focado na eficiência de absorção. E por outro lado, a gente tem um guia profundo sobre os princípios fundamentais do processo penal. Tudo isso amarrado a dois artigos acadêmicos muito densos que exponham uma verdadeira fratura exposta no Brasil. Exatamente. O choque diário entre o Código de Processo Penal de 1941, que foi forjado num passado autoritário, e as garantias democráticas da Constituição de 1988. Que acabam sendo tensionadas ainda mais pelo recente pacote anticrime. E, bom, antes de mergulhar nisso, vale o aviso de sempre para quem nos ouve. Claro, sobre a imparcialidade. Isso, nossa missão é extrair a essência desse material para entender o que está em jogo, sem tomar partido nas questões políticas dessas reformas judiciais. A gente vai apenas relatar os argumentos levantados pelas fontes, tá? Perfeito. É o mais justo a se fazer. Então, analisando esse cronograma de reta final de 83 dias, a primeira hipótese que me vem à mente é que passar um concurso dessa magnitude não é sobre tentar aprender tudo o que existe no direito. Não, de jeito nenhum. É humanamente impossível. Pois é, parece ser fundamentalmente um exercício extremo de gestão de risco. A estratégia subjacente indica que o candidato precisa saber exatamente o que não estudar. Com certeza. O cerne desse método de alta performance que a fonte traz reside justamente, na exclusão sistemática. As bancas examinadoras operam sob um terror constante, sabe? Medo de anulação. Exato. O terror de terem suas questões anuladas judicialmente por causa de dubiedade de interpretação. E a consequência prática desse medo é a elaboração de provas onde 72%, e em algumas disciplinas chega até 80%, das questões saem da literalidade da lei, a famosa lei seca. A famosa e temida lei seca. Olha, estudar a lei seca é como comer brócolis. Como assim brópolis? É, tipo, todo mundo sabe que é essencial, faz bem, mas a maioria inventa desculpas pra evitar, porque é sem graça, sabe? É visualmente árido, tedioso e exige um esforço cognitivo brutal pra não perder o foco. Ah, sim. Falta aquela narrativa humana dos casos reais para prender a atenção. Exatamente. E é aí que o material do Estratégia Concursos introduz um mecanismo que, nossa, me pareceu genial do ponto de vista psicológico. O uso do sétimo dia. O dia de revisão e do caderno de erros, né? O cronograma estabelece estudar 2 matérias por dia. Isso, reserva o sétimo dia não só para descanso, mas para esse caderno de erros. A instrução não é simplesmente marcar um X no que errou. A pessoa precisa reescrever ativamente a regra violada. É, e o mecanismo por trás disso atua diretamente na dissonância cognitiva. Quando o candidato erra uma questão que ele considerava fácil, o cérebro gera uma resposta de frustração aguda. Uma raiva de si mesmo, né? Exatamente. E o que a metodologia faz é requiar esse pico de estresse emocional. Ao forçar a pessoa a reescrever o erro e colocar a resposta correta embaixo, o método associa a sensação de superação àquela correção. Entendi. Então a fricção vira a cola da memória. Perfeito. Em termos de neuroplasticidade, essa fricção seguida de resolução cimenta a informação na memória de longo prazo, de uma forma que a leitura passiva, sabe aquela leitura de só passar o olho, jamais conseguiria alcançar. E isso exige a disciplina de dizer não para doutrinas obscuras. Bom, uma vez que a pessoa hackeia a própria memória, ela precisa compreender as fundações do sistema.
O Guia sobre os Princípios Fundamentais do Processo Penal traz regras que são o pilar de tudo. E o primeiro, claro, é a presunção de inocência. Que é a base de qualquer sistema civilizado. E os textos dedicam um espaço gigante para analisar o embate no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Sim, aquelas famosas ações diretas de constitucionalidade, as ADCs 43, 44 e 54. A conclusão lá foi taxativa sobre vetar a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. É um marco importantíssimo. A presunção de inocência, nas fontes, não é só um conceito filosófico bonito. Ela atua como a gravidade no sistema processual. Ela atrai tudo ao redor dela. Exato, ela bloqueia prisões baseadas apenas em condenações de segunda instância, se ainda cabem recursos. E, paralelo a isso, os autores também destacam o contraditório e a ampla defesa. Que são materializados naquelas súmulas, né? A súmula 523 do STF. Isso. A 523 estabelece que a ausência total de defesa anula o processo criminal absolutamente. Mas, detalhe, uma defesa apenas deficiente requer a comprovação de prejuízo real ao réu. E tem a súmula vinculante 14 que eu achei fascinante porque garante a paridade de armas já na delegacia. É a garantia de que o advogado tem acesso a todas as provas documentadas. O Estado não pode jogar com cartas escondidas na manga. Falando em cartas escondidas, tem um princípio que esbarra muito no senso comum. O nemo tenetur si detegere. O direito de não produzir prova contra si mesmo. O famoso direito ao silêncio. Sim, porque fora dos tribunais a lógica popular é que quem cala, consente. Se a pessoa não responde, a intuição da sociedade é tipo, tá confessando. É uma admissão de culpa mascarada na visão popular. Pois é, mas a doutrina vira isso de cabeça para baixo. O direito ao silêncio não é uma confissão invisível, é um escudo protetor contra os excessos do Estado. Ninguém pode ser forçado a fornecer matéria-prima para a própria condenação. E os materiais fazem uma distinção crucial aqui para quem vai prestar a prova. A diferença entre autodefesa e defesa técnica. Como funciona essa separação? A autodefesa é esse direito do acusado de dar a versão dele ou de ficar calado. É renunciável, uma escolha tática. Mas a defesa técnica, que é feita por um advogado, essa é irrenunciável. Irrenunciável mesmo se o réu disser que não quer advogado? Mesmo assim, o sistema não permite que um cidadão seja processado sem um profissional fiscalizando as regras do jogo. Interessante. E tem a questão do tempo, né? O princípio tempus regit actum. A lei processual se aplica imediatamente, e isso diverge brutalmente do direito penal material. Muito. No direito material, se a lei muda para beneficiar, tipo descriminalizar algo, ela retroage, volta no tempo e solta quem foi condenado. Mas no processo, não. A máquina processual não olha para trás. Se a regra de como ouvir testemunha mudou hoje, aplica hoje. Não importa se é pior ou melhor para o réu. Exato. E essa fluidez do tempo processual seria ótima se o nosso sistema fosse coerente. Mas aí, entramos no grande ponto de inflexão das fontes acadêmicas, o choque de eras. O nosso sistema é disfuncional, né? O Código de Processo Penal, o CCP, é de 1941. Sim, ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, inspirado no Código Rouco da Itália fascista. O DNA desse documento pressupõe um Estado autoritário. Onde o indivíduo processado é quase um objeto de investigação. E os direitos dele são vistos como obstáculos à eficiência punitiva. E do outro lado do ringue, a gente tem a Constituição de 1988, que é estritamente democrática. Peraí, deixa eu ver se entendi o paradoxo que os autores apontam. A Constituição manda usar o sistema acusatório, que separa bem quem investiga, quem acusa e quem julga. Isso, igual um árbitro imparcial. Mas a gente ainda usa um código de 1941, que é inquisitório, focado na tal verdade real a qualquer custo. É tipo tentar rodar um software de última geração numa máquina de escrever, não é? É uma metáfora excelente. E os teóricos, como o Áureo Lopes Júnior, que os textos citam bastante, falam sobre a filtragem constitucional. O que seria isso na prática? É a tentativa dos juízes, ao longo das décadas, de tentar ler as regras de 1941 com os óculos de 1988. Muitos chamam nosso sistema de misto por causa disso. Inquérito inquisitório e fase judicial acusatória. Essa é a visão convencional, mas os artigos acadêmicos que analisamos dizem que isso é pura ingenuidade. Eles classificam o sistema prático como neo-inquisitório. Neo-inquisitório? Por quê?
Porque, historicamente, a gestão da prova continuou nas mãos do juiz. Formalmente, os papéis são separados, mas o juiz ainda age como investigador. O que nos leva diretamente ao pacote anticrime de 2019, a Lei 13.964, que tentou consertar isso, né? As fontes dizem que o pacote cravou o artigo 3º-A, dizendo expressamente que o sistema é acusatório. Tentou cravar, né? E a principal ferramenta seria o juiz das garantias. Que é aquele juiz que ficaria só na fase de investigação para blindar o juiz do julgamento, de não se contaminar, certo? Exatamente. Mas o que aconteceu? O STF, através do ministro Luiz Fux, suspendeu a implementação por anos. E o argumento foi o impacto orçamentário. Custa caro estruturar isso. Pois é. E enquanto isso, o que os autores criticam duramente é que o inciso 2 do artigo 156 do CPP continua vivíssimo. Esse é o artigo da discórdia. Total. Ele permite que o juiz produza provas de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sem ninguém pedir, para dirimir dúvidas. Olha, vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, baseado no que muita gente que nos ouve deve pensar. Mas vem cá, não é bom que o juiz busque a verdade? Se ele tem uma dúvida que pode inocentar ou culpar alguém com certeza, ele não deveria ir atrás dessa prova? Essa é a armadilha do senso comum. A resposta das fontes acadêmicas foca na psicologia do julgamento. É impossível manter a neutralidade assim. Como assim? Pensa bem, quando o juiz vê uma falha nas provas e decide por conta própria chamar uma testemunha, ele já pré-concebeu uma hipótese. Ele desceu do posto de árbitro e foi jogar na arena das partes. Entendi. Então, se a prova que ele buscou ajuda a acusação, ele virou um promotor informal. E se ajuda a defesa? Ele virou advogado. Exato. O juiz que investiga se compromete com o resultado da sua própria investigação. A imparcialidade vai para o espaço. Para esses doutrinadores, a inércia do juiz não é um defeito, é a garantia de um jogo limpo. E tem uma ironia gigantesca que os artigos levantam sobre a questão do orçamento. Acharam muito caro implementar o juiz das garantias. Mas o mesmo pacote anticrime trouxe regras muito mais duras, como o limite de 40 anos de prisão. Frações mais rígidas para a progressão de regime, penas altíssimas, tudo isso foi aceito na hora. E massificar o encarceramento não custa uma fortuna em infraestrutura penitenciária e saúde? O argumento financeiro sumiu nessa hora. Sumiu completamente. A conclusão dos acadêmicos é que o buraco é mais embaixo. As instituições não rejeitam garantia só por falta de caixa, mas por incompatibilidade ideológica. A mentalidade punitivista de 1941 falando mais alto. E as consequências dessa mentalidade são assustadoras quando a gente olha para as prisões preventivas, que é onde a pessoa perde a liberdade no mundo real. O pacote anticrime mudou isso também, né? Os artigos 311 e 282. Ele retirou a expressão de ofício. Exatamente. O juiz não pode mais, sob nenhuma hipótese, decretar a prisão preventiva sem um pedido formal do Ministério Público ou da polícia. A regra ficou cristalina, mas o choque com a cultura institucional é bizarro. O texto traz um caso que me deixou chocada, aquele do STJ, o recurso em habeas corpus 152.473 da Bahia. Esse caso é um exemplo clássico da disfunção. Sim, porque a cronologia é um absurdo. O juiz foi lá, ignorou a lei nova e decretou a prisão do réu de ofício. O cidadão foi preso e só depois o Ministério Público apareceu no processo concordando com a prisão. E o tribunal validou. Isso soa como atirar primeiro e pedir a licença de porte de arma depois. Como o STJ validou isso? O argumento foi que a concordância posterior sanaria o vício de origem. E os autores dos artigos ficam estarrecidos com isso. No direito processual, a forma é a própria garantia. Não dá para consertar o que nasceu nulo. Não dá. O tribunal acomodou uma ilegalidade absurda só para manter a pessoa presa. Isso prova que mudar o texto da lei é inútil se a mente dos atores jurídicos continuar inquisitória. Eles continuam se vendo como justiceiros sociais, né? E essa mentalidade de que o fim justifica os meios contamina o tribunal do júri também. O princípio do indúbio pro societate. Ah, e esse princípio, na dúvida, a favor da sociedade. Isso. Na primeira fase do júri, se o juiz acha as provas frágeis num caso de homicídio, em vez de soltar o réu pela presunção de inocência, ele manda para o júri sob a desculpa de que a sociedade deve dar a palavra final. E o material traz uma crítica duríssima do ministro Gilmar Mendes do STF sobre isso, naquele agravo 1067-392 do Ceará. O que ele diz... Que esse indúbio pro societate é uma invenção retórica.
Não tem base constitucional nenhuma. A função do juiz togado ali é justamente ser um filtro técnico rigoroso. Para não jogar o cidadão na arena do júri, que é dramática, com base em boatos e disse-me-disse. Exato. Mandar um caso fraco para o júri usando esse pretexto de proteger a sociedade é, na verdade, o juiz lavando as mãos. É fugir da obrigação de aplicar a presunção de inocência. Bom, a trajetória que a gente fez hoje é densa, né? Começamos lá na disciplina tática para decorar leis para passar um concurso e acabamos mergulhando numa verdadeira batalha pela alma da justiça criminal. O direito não opera num vácuo, hermético. Ele é um campo de batalha cultural. A grande lição das fontes é que o abismo entre a norma e a realidade existe porque é colossal a dificuldade de desintoxicar a mente de quem opera o sistema. A crise não é legal, é divisão de mundo, o legislador pode mudar o código 100 vezes, mas se eles continuam pensando como em 1941, nada muda. A mentalidade é a barreira real. E isso nos deixa com uma provocação profunda, levantada pelas fontes, que eu queria deixar para reflexão de quem nos ouve. Qual seria? O dilema sobre o que elegemos como o mal maior. A verdadeira justiça consiste em descobrir a verdade absoluta a qualquer custo, atropelando regras para garantir que nenhum culpado escape. Ou ela exige seguir estritamente as regras do jogo, mesmo que isso signifique que um culpado possa sair livre por falta de provas justas. É a grande tensão do direito. Pois é. Onde mora o verdadeiro perigo e o risco sistêmico para a sociedade a longo prazo? No indivíduo que burla a lei e foge, ou num Estado que decide ignorar suas próprias regras para capturá-lo? Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia hoje nessa análise profunda e até a próxima.